O empresário desprezou idosa no xadrez, mas ela tinha a jogada que muda tudo. Vejam só, minha gente, uma senhora assim, acha mesmo que pode se meter no nosso torneio de xadrez? O burburinho cessou no salão da comunidade Esperança. Todos se viraram. O torneio do clube, que reunia a elite e os entusiastas do bairro, estava no intervalo. Dona Rosa, já idosa e com um xale de tricô, sentara numa das cadeiras vagas da mesa principal. Seus dedos envelhecidos tocaram a borda do tabuleiro de madeira polida. Foi só isso. Não pegou peça, não falou. O senhor Armando, jovem e influente empresário local, patrocinador do evento, estava de pé ao lado dela. Camisa de seda, relógio dourado, anel vistoso. Ele não gritou, não precisava. Sua voz, firme e alta o bastante para todos ouvirem, baixa o suficiente para constatar um fato. Os voluntários pararam de servir café e salgados. Duas jovens de vestidinho florido se afastaram. Discretamente, um senhor de boné acenou com a cabeça e olhou para o chão. Ninguém disse nada. Dona Rosa tentou levantar, mas suas pernas cansadas não responderam. A cadeira rangiu no piso de cimento queimado. O barulho pareceu alto demais. Ela segurou a borda da mesa e foi aí que viu. Suas unhas amareladas, mãos marcadas pelo tempo. A manga do casaco de lã, já surrado, desfiada na ponta. Segurança. Alguém deixou essa senhora entrar. Quero saber quem foi. Armando não olhou para ela, olhou para o salão. Dois voluntários se aproximaram do outro lado. Camisas brancas com o logo do clube, rádios na cintura. Caminharam devagar, sabendo que ninguém correria. Dona Rosa deu 2 passos para trás. Sua bolsa de crochê, velhinha, bateu na cadeira e quase caiu. Ela a segurou. Dentro tinha tudo do dia. Identidade antiga, garrafa d'água pela metade, terço gasto e remédios para a pressão sem receita nova. Eu só queria ver o torneio. Dona Rosa falou baixo, quase não saiu. Ver. Armando sorriu. Não de raiva, mas de quem acha graça. A senhora nem sabe o que é xadrez. Aposto que nunca viu um tabuleiro de verdade. Mas a gente parou para olhar. Um grupo de 5 aposentados, canecas de café na mão, se aproximou. Uma mulher de cabelo preso, a organizadora, tirou o celular, pronta para filmar. Se algo acontecesse, os voluntários estavam a 3 metros. Espera. Armando levantou a mão. Os voluntários pararam. Ele olhou para Dona Rosa de cima a baixo, como quem avalia um objeto quebrado. Sabe jogar xadrez? Dona Rosa não respondeu. Coração batia rápido. Boca seca. Eu perguntei se a senhora sabe jogar. Armando cruzou os braços. Responda. Ou é surda? Eu sei. A voz de Dona Rosa saiu rouca. Engoliu em seco. Eu sei jogar. O silêncio que veio foi pior que risadas. O tipo de silêncio que espera algo. O tipo de silêncio que antecede uma queda. Armando deu 2 passos. Parou a menos de 1 metro. Ele cheirava a perfume importado. Dona Rosa, a talco de avó e roupa secada no varal. Então, vamos fazer o seguinte. Armando falou alto para o salão ouvir. Eu te dou uma chance. Joga comigo aqui agora na frente de todo mundo. Alguém riu. Foi curto, mas outros seguiram. E Armando continuou. Se a senhora ganhar, fez uma pausa teatral, eu dobro a doação para o cantinho da leitura do centro comunitário. Mais risadas, mais altas. Um homem bateu palma, outro assobiou. Dobro a doação, prometo, com recibo e tudo em dia. Apontou para Dona Rosa, o anel vistoso brilhando. Mas quando a senhora perder, sai daqui, admite que é mentirosa e nunca mais volta a este clube. A multidão ficou em silêncio, um silêncio diferente. De quem quer ver o tombo, de quem espera o show. Dona Rosa olhou para o tabuleiro. Peças de madeira de lei, base de feltro, valiam mais que tudo que ela tocou nos últimos 5 anos. Suas mãos tremeram. Não de medo, de outra coisa.
Algo que ela guardou fundo, bem fundo, e que agora subia de novo. E se eu ganhar? Dona Rosa perguntou. Armando riu. Gargalhada genuína, como se ela contasse a melhor piada. A senhora não vai ganhar. Puxou a cadeira e sentou. Cruzou as pernas, ajeitou a camisa. Mas será divertido ver a senhora tentar. Os voluntários ficaram atrás de Dona Rosa. A saída bloqueada. O salão formou um círculo. Ninguém bebia café, ninguém conversava. Todos queriam ver. Dona Rosa sentou. A cadeira estava fria. Suas costas não encostaram no espaldar. Ficou na beirada, pronta para correr. Armando virou o tabuleiro. Brancas para ele, pretas para ela. A senhora começa com desvantagem. Sorriu igual na vida. Dona Rosa colocou a mão sobre a primeira peça e o relógio começou a contar. Dona Rosa moveu o peão central, a jogada mais comum de iniciante. Armando olhou, moveu o dele igual. Espelho perfeito. A senhora aprendeu na rua? Ele perguntou, apoiando o cotovelo. Deve ter visto alguém jogando na praça, né? Achou bonito? Dona Rosa não respondeu. Moveu o cavalo para o ataque e ele moveu o dele. Movimentos rápidos, mecânicos. Ele não prestava atenção. Conversava com um senhor de terno risca de giz, rindo de algo que ela não ouviu. Olha, ela até sabe mover as peças. Uma mulher comentou alto. Mais risadas. Dona Rosa sentiu o suor escorrer pela nuca. Não era o calor, era outra coisa. O peso de 60 olhares, o barulho das canecas, cochichos abafados. Ela não olhou para cima, manteve os olhos no tabuleiro. Armando moveu o bispo em diagonal, abertura clássica. Dona Rosa conhecia. Vira aquela sequência centenas, não, milhares de vezes. Fechou os olhos por um segundo. E voltou. 70 anos atrás, Dona Rosa não cheirava a talco de avó, cheirava a perfume de flor, não dormia em cama dura, dormia em lençóis de algodão puro, não carregava bolsa de crochê velha, carregava bolsa de couro legítimo. Tinha um emprego bom, no centro, como datilógrafa. Ganhava bem. Tinha um noivo que sorria nas fotos. Tinha amigos que ligavam todo fim de semana. Tinha uma vida que fazia sentido até a família precisar dela. A mãe ficou doente. O pai, com o susto, perdeu o emprego. Ela largou tudo. O emprego, o noivado, o futuro planejado. Passou a cuidar da casa, da mãe, do pai. Trabalhava de dia, estudava à noite, jogava xadrez de madrugada, sozinha, para não perder o jeito. Mas a vida adulta veio com força. Casou-se. Teve filhos, netos. O xadrez ficou guardado, como um tesouro esquecido. Xadrez não paga conta, a mãe dizia. Você precisa de um emprego de verdade. Dona Rosa obedeceu, guardou os troféus, parou de jogar, fez faculdade de pedagogia, arrumou emprego como professora, criou os filhos, viu os netos crescerem. E mesmo assim, ela nunca esqueceu. Toda terça-feira, quando o centro comunitário estava mais calmo, ela ia à biblioteca municipal. Ficava lá das 8 às 6. Lia, estudava e jogava xadrez sozinha num tabuleiro de papel que ela mesma desenhou. Ninguém sabia. Dona Rosa abriu os olhos. O tabuleiro estava à frente, e Armando tinha acabado de mover a torre. Ele sorria, conversava com uma senhora loira, nem olhava mais o jogo. Dona Rosa moveu o bispo em resposta. A defesa era sólida, clássica. Armando finalmente olhou, franziu a testa. Não era jogada de iniciante. A senhora leu isso em algum lugar? Ele perguntou, já sem deboche. Ou alguém te ensinou? Dona Rosa não respondeu. Manteve os olhos no tabuleiro. Armando moveu o peão central, protegendo o território. Dona Rosa viu a abertura, pequena, mas lá. Lançou o cavalo para a frente, direto na zona de perigo. Um homem do círculo de espectadores se aproximou. Espera, ela está atacando o ponto fraco dele. Armando olhou. Demorou 3 segundos para perceber. Quando percebeu, o sorriso sumiu. A senhora.
Parou. Respirou fundo. Endireitou a postura. A senhora já jogou antes. Dona Rosa não falou, mas seus dedos não tremiam mais. Costas retas. Sentada no fundo da cadeira, firme e presente. E Armando moveu o peão lateral, expulsando o cavalo. Jogada certa. Mas ele demorou demais. 5 segundos. Depois 10. Ela sabe jogar. A senhora loira murmurou. Não era mais piada. O círculo apertou. Mais gente se aproximou. Alguém puxou cadeira para ver melhor. Voluntários pararam de servir. Até a música de fundo pareceu mais baixa. Dona Rosa fez algo inesperado. Jogou o cavalo direto na boca do leão. Um sacrifício. Armando piscou, olhou a jogada, olhou para Dona Rosa, olhou de novo. A senhora acabou de entregar uma peça. Ele disse, mas a voz sem certeza. Dona Rosa finalmente olhou para ele, não disse nada, apenas olhou. E pela primeira vez, ela não estava com medo. Armando capturou o cavalo. O rei exposto no meio do tabuleiro. Dona Rosa lançou a rainha, cheque. O salão silenciou. Não era silêncio de piada, era de algo inesperado. Armando puxou o rei para trás, única saída. Mas agora mais exposto, sozinho, sem proteção. Dona Rosa empurrou a rainha de novo, atacando por outro ângulo. Cheque de novo. Armando respirou fundo. Suor na testa. Puxou o rei de novo, tentando se proteger. Ela está pressionando. O homem de terno risca de giz murmurou. Ele está recuando. Armando olhou ao redor. Não estavam mais rindo. Assistiam de verdade. Limpou a testa. Olhou o relógio. Ainda tinha tempo, mas a confiança sumira. Trouxe a torre para defender, tentando reforço. Dona Rosa moveu o bispo em diagonal. Cheque de novo. 3 cheques seguidos. Uma mulher falou. Ela não está brincando. Armando forçou o rei para a frente, encurralado. Suas peças longe, desorganizadas. Tinha material, mas não posição. Dona Rosa trouxe a rainha de volta. Cheque novamente. O rei de Armando era caçado. Cada movimento forçado. Não jogava, reagia. Quanto tempo ela tem? Alguém perguntou. 1 minuto. E ele? 1. Armando suava de verdade. Puxou o rei, fugindo pelo canto, mas sem saída. Dona Rosa trouxe a rainha de volta, cheque, e agora o rei de Armando estava nu, sozinho, sem peça perto, sem defesa, sem tempo. Olhou para Dona Rosa, e pela primeira vez, não tinha desprezo, tinha medo. Armando limpou a testa de novo, olhou o relógio, o tabuleiro, as pessoas. Ninguém ria mais. Ninguém bebia café, todos parados, olhos fixos nas peças de madeira. Puxou o rei de volta ao centro, tentando ganhar tempo, pensar, mas não havia tempo. Dona Rosa não dava espaço. Trouxe a torre como quem fecha uma porta. O clique foi seco. Final. Cheque de novo. 5 cheques seguidos. O homem de terno risca de giz contou. Ela não deixa ele respirar. Armando hesitou. Empurrado como animal acuado. Cada movimento dele era fuga. Cada de Dona Rosa era cerco. Ela vai ganhar? Uma mulher de vestido florido perguntou. Ainda não. Um senhor de óculos respondeu. Mas ele está perdendo o controle. Armando respirou fundo, tentou se recompor, bebeu um gole de água, colocou o copo na mesa com força, tentando mostrar que ainda no comando, mas as mãos tremiam. Só um pouco. Empurrou um peão, tentando bloquear a rainha de Dona Rosa. Defensivo. Desesperado. Dona Rosa olhou o tabuleiro. 3 segundos. Lançou a rainha de novo. Cheque de novo. 6. O homem de terno risca de giz contou. 6 cheques. O salão silencioso. Nem voluntários se moviam. O gerente do centro observava de longe. Sabia que algo estava acontecendo. Algo que não era para acontecer. Armando puxou o rei para o canto,
fugindo. Quase sem opções. Peças no tabuleiro, mais longe. Desconectadas, inúteis. Ele tem mais peças. A mulher de vestido florido murmurou. Por que está perdendo? Porque ter peças não adianta se não chegam a tempo. O homem de óculos respondeu. Ela joga com 3 peças. Ele, só com o rei. Dona Rosa trouxe a torre. Cheque. Armando empurrou o rei. Encurralado no canto, sem espaço, sem tempo, sem controle. Olhou para Dona Rosa e, pela primeira vez, realmente olhou, não com desprezo, não com pena, com respeito. Onde a senhora aprendeu a jogar assim? A voz diferente, mais baixa, sem deboche. Dona Rosa não respondeu. Martelou uma sequência. Rainha avançando. Bispo cortando em diagonal. 2 golpes seguidos, sem dar espaço para respirar. O rei dele andava como quem procura porta em corredor com só parede. Armando demorava. Olhava o relógio. Gastou 14 segundos numa jogada de 3. Respirava curto. Dona Rosa respondia em 2, sabendo o que ele faria. Ela montou uma gaiola. O homem de óculos falou. O rei dele não consegue sair. Quantos já foram? Perdi a conta. Armando suava muito. Camisa de seda com manchas escuras. Tirou o paletó. Afrouxou a gravata. Respirou fundo. Mas não adiantou. O tabuleiro lá. Ele perdendo. Tentou fugir. Mas era armadilha planejado. Um homem puxou o celular. Não para filmar, para calcular. Abriu o aplicativo de xadrez, replicou a partida. 2 minutos. Olhou de novo a tela. Isso não é possível, murmurou. O que não é possível? A mulher ao lado. Ela joga sequência de mestre. Vi isso em campeonatos profissionais. Só gente treinada usa. E daí? E daí que ela não aprendeu na praça? O homem engoliu seco. Ela é profissional. A notícia correu em sussurros. As pessoas se entreolharam. Puxaram cadeiras, chamaram mais gente. Em 5 minutos o círculo dobrou. Mais de 100 pessoas. Armando ouviu os sussurros, sentiu o peso dos olhares mudando. Antes admiração, agora dúvida. Alguns pena. Apertou os punhos, rangeu os dentes, olhou para o tabuleiro como se pudesse queimá-lo. A senhora está enrolando? Disse, tentando soar firme. Isso não vai durar. Ainda tenho mais peças. Vai ficar sem ataque. Dona Rosa não respondeu, apenas moveu. A rainha avançou. O rei dele sem escolha. Empurrado de volta ao centro, girando em círculos como rato em armadilha. O riso não veio, só engoliu seco. Quanto tempo ele tem? 9 minutos. Ela? 7. O tempo acabando. Dona Rosa não se importava. Não olhava o relógio, só o tabuleiro. Movimento rápido, preciso, sem hesitação. Armando demorava 5, 10, 15. Pensava demais, buscando saída que não existia. Trouxe a torre para defender. Tarde demais, mas era tudo. Dona Rosa trocou as torres peça por peça. O som da madeira batendo pareceu final. Cheque. Capturou com o rei. Sem torre, só bispo, cavalos e peões. Dona Rosa sacrificou a torre, mas o rei dele mais exposto. Ela trocou o material. A mulher de vestido florido falou. Por quê? Porque não precisa de material. O homem de óculos respondeu. Só precisa do rei dele. E está sozinho. Dona Rosa continuou a pressão. Rainha avançando. Rei recuando. Dança, mas só um sabia os passos. Cheque de novo. Armando só reagia. Sem saída. Controlado, manipulado. Ele não consegue sair, um homem murmurou. Ela fechou todas as saídas. Armando olhou. Viu as pessoas, celulares gravando. Suor na nuca, nó na garganta, vergonha. Humilhou Dona Rosa. Riu dela, chamou voluntários. Fez ela se sentir pequena, e agora ela fazia o mesmo, sem palavras, com peças, com jogadas imprevisíveis, imparáveis, incompreensíveis.
Ela avançou. O rei dele empurrado de volta, girando, fugindo, perdendo. Ela vai dar cheque-mate. Ainda não. O homem de óculos. Mais perto, muito perto. Armando olhou para Dona Rosa. Não sorria, não comemorava, só jogava, como quem faz o que sempre soube, como quem nunca parou de ser o que sempre foi. Ele tentou tirar tudo dela, dignidade, respeito, vontade, mas não tirou isso e agora isso importava. Armando respirou fundo, fechou os olhos por 3 segundos. Abriu, tentou parecer calmo. Mãos tremiam, moveu o bispo para defender, peça para proteger. Tarde, muito tarde, mas era tudo. Dona Rosa olhou o movimento, 2 segundos, viu o erro. Armando bloqueou a própria saída. O bispo tampava o caminho do rei. Não voltava. Preso. Gaiola que ele construiu. Dona Rosa avançou a rainha. Cheque. O rei de Armando forçado para a frente. Sem outra casa. O bispo bloqueava tudo atrás. A rainha de Dona Rosa controlava tudo à frente. Ele se trancou sozinho. O homem de óculos, incrédulo. Ele acabou de se prender. Como assim? A mulher de vestido florido. O bispo dele bloqueia o próprio rei. Não tem por onde fugir. Um murmúrio. Pessoas entenderam. E o senhor? Armando, o homem que humilhou uma senhora, que ofereceu doação como piada, que ria enquanto ela tremia, cometeu erro de iniciante. Armando percebeu tarde. Olhou o bispo, o rei Dona Rosa. Espera, disse. Voz falhou. Eu posso refazer? Silêncio. Refazer a jogada? O homem de terno risca de giz. Já soltou a peça. Eu sei, mas... Armando engoliu seco. Foi um erro. Não vi que o bispo ia... Regra é regra. Uma mulher. Tocou, moveu. Sempre foi assim. Armando abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Nada. Sabia que ela estava certa. Sabia as regras. Jogou dezenas de torneios. Cobrou as regras. Mas agora, quando errou, queria exceção. Por favor, olhou ao redor. Vocês viram? Engano. Eu ia colocar o bispo em... Não. Dona Rosa falou pela primeira vez. Voz baixa, firme, sem raiva. O senhor não pode voltar. Armando olhou, não com raiva, com desespero. Eu te dou o triplo da doação. Rápido, atropelando palavras. O triplo? Se a senhora deixar eu refazer. O triplo para o cantinho da leitura, com recibo. Tudo em dia. O salão silencioso. Ninguém esperava. Um homem oferecendo o triplo para voltar jogada. O homem que riu dela implorando. Dona Rosa olhou, 3 segundos. Olhou o tabuleiro. Não. Seca, final, sem negociação. Armando sentiu o sangue subir. Vergonha, raiva, desespero. Quis gritar, virar a mesa, sair. Mas não fez. 100 pessoas olhando. Alguém gravando. Escândalo. Nunca apagaria. Ficou quieto. Dona Rosa moveu a dama. Cheque. O rei de Armando empurrado de novo. Para a beira do tabuleiro, como animal guiado para o abismo. Acabou. O homem de óculos, não tem como sair. Quantas jogadas? 3. Talvez 4. Não mais. Armando olhou o relógio. 6 minutos. Não importava. 1 hora. Não faria diferença. Tabuleiro perdido. Jogo perdido. Ele perdido. Moveu o rei, tentando ganhar tempo. Adiar o inevitável. Só isso. Adiamento. Sem salvação. Dona Rosa moveu a dama. Cheque. Armando teve que mover. Descendo. Empurrado para as linhas inferiores onde reis morrem. Ele está fugindo para a frente. A mulher de vestido florido. Por quê? Porque não tem para trás. O homem de óculos. Ela fechou tudo. Armando olhou as peças. Bispo em D7. Cavalos longe, peões inúteis. Tinha material, mas não posição. Sem tempo, sem esperança. Pegou o peão G4, tentando bloquear a dama. Inútil, sabia, mas era tudo. Dona Rosa moveu a dama. Cheque de novo.
O rei de Armando forçado, na segunda linha, quase na beira, quase no fim. Celular tocou, atendeu e desligou. Ninguém queria perder o final, ver o impossível. Armando tremeu. Não era medo, era certeza. Perdeu. Humilhado. Subestimou quem não devia. Olhou para Dona Rosa. Calma, firme. Olhos fixos no tabuleiro, mãos não tremiam, corpo não tenso. Em casa, no único lugar respeitada, onde ninguém tiraria o que ela tinha. A senhora já foi profissional. Armando disse. Constatação. Competeu, ganhou torneios. Dona Rosa não respondeu. Posicionou o bispo. Não era cheque, era pior. Fechamento. Última peça do cerco. Rei de Armando cercado. Sem saída, defesa, tempo. Quanto? Armando perguntou. Voz baixa quebrada. Quanto quer para parar? 3 doações? 4? Dinheiro? Posso dar agora. Quanto o senhor joga? Dona Rosa interrompeu. Ainda tem peças. Jogue. Armando fechou os olhos, respirou fundo, abriu, olhou o tabuleiro, viu o fim. Claro, inevitável. 3 jogadas, talvez 2. Moveu o rei. Última tentativa de fugir. Dona Rosa lançou a rainha. Cheque. Forçado a subir de novo, girando, fugindo, mas sem ter para onde. Próxima jogada é mate, o homem de óculos. Não tem como evitar. Pessoas se aproximaram. Algumas gravando. Gerente se aproximou. Sabia que viraria notícia, falaria o nome do centro, estaria em todos os lugares. Armando olhou o tabuleiro, depois Dona Rosa, e pela primeira vez viu quem ela era. Não intrometida, não idosa qualquer, não alguém a ser expulsa, uma jogadora, uma mestra, alguém que nunca deveria ter desafiado. Eu sinto muito, ele disse. Dessa vez era verdade. Dona Rosa não respondeu, olhou o tabuleiro, preparou a última jogada. Dona Rosa pôs a mão sobre a dama, não moveu, segurou. 5 segundos, 10, 15. Salão em silêncio absoluto. Ninguém torcia, ninguém respirava alto, todos esperavam. Armando olhou para ela, o tabuleiro, de novo para ela. Esperava. O golpe final, humilhação completa, o fim. Mas Dona Rosa não moveu. Soltou a rainha, recostou, olhou para Armando. O senhor tem uma saída? O salão explodiu em murmúrios. Pessoas se entreolharam confusas. O homem de óculos franziu a testa, olhou o tabuleiro, Dona Rosa. O quê? Armando piscou. Eu tenho? Tem. Dona Rosa apontou. Se o senhor mover o cavalo de volta, pode bloquear minha rainha. Depois traz o outro cavalo. Consegue segurar mais 10, talvez 15 jogadas. Armando olhou o tabuleiro. Procurou. Achou. Certa. Defesa pequena, temporária, mas havia. Por que a senhora está me dizendo isso? Genuinamente confuso. Porque não preciso que o senhor perca sem saber por quê. Dona Rosa. Preciso que o senhor entenda toda a jogada, toda a decisão, todo o erro. O silêncio voltou. Mas era diferente. Não tensão, respeito. Armando engoliu seco. Olhou o cavalo, moveu a defesa que Dona Rosa mostrou. Dona Rosa lançou a rainha. Cheque. Agora Armando podia bloquear. Trouxe o outro cavalo, bloqueou. Ela deu uma chance para ele. A mulher de vestido florido. Por quê? Porque ela não quer só ganhar. O homem de óculos. Ela quer que ele aprenda. Dona Rosa capturou o cavalo. Armando recapturou com o bispo. Tabuleiro mais limpo. Menos peças, mas resultado não mudava. Dona Rosa trouxe o bispo para o lado. Não era cheque. Não ameaça imediata. Era pior. Fechamento lento, cerco completo. Rei de Armando ainda se movia, mas para onde que fizesse diferença? Armando moveu o rei, tentando ativar, fazer algo. Ele ainda acha que pode ganhar? Não. O homem de óculos. Sabe que não pode, mas tenta morrer de pé. Dona Rosa avançou o peão lateral. Cheque. Simples, direto. Um peão. A peça mais fraca. Mesmo assim, Armando recuou.
descendo de novo para as linhas inferiores. Um peão. A mulher de vestido florido riu, incrédula. Ela está dando cheque com um peão. Armando sentiu a humilhação queimar. Não era sobre o jogo. Era sobre o que aquilo significava. Um peão, a menor peça, dando cheque no rei dele, forçando-o a fugir. Olhou para Dona Rosa. Não sorria, não comemorava, só jogava, como quem respira, como quem nunca parou de fazer, mesmo invisível. Armando moveu o bispo, tentando bloquear. Dona Rosa avançou o peão de novo. Não cheque, mas avanço. Peão marchando. Para promoção. Na 8ª linha. Viraria rainha. 2 contra 1. Impossível parar. Ela vai promover o peão. O homem de óculos. E aí acabou de vez. Armando olhou o peão às peças. Não tinha como parar. Focasse no peão rei exposto. Protegesse o rei, peão avançava. Cheque-mate em movimento lento. Moveu o rei, tentando se aproximar do peão. Dona Rosa moveu o bispo. Bloqueou o caminho. Rei de Armando não chegava ao peão. Cortado, isolado, impotente. Acabou. O homem de terno risca de giz. Não tem mais o que fazer. Armando sabia. Olhou o tabuleiro, o relógio. 4 minutos. Não importava. 4 horas. O mesmo. Moveu o bispo. Última tentativa. Última esperança. Dona Rosa avançou o peão mais um passo. Faltavam 2 casas para a promoção. Armando moveu o rei de novo. Se aproximou. Tentou, mas o bispo de Dona Rosa controlava. Dona Rosa avançou o peão novamente, uma casa. Salão prendeu a respiração. Ninguém falava. Sabiam o que vinha. Armando olhou o peão. Uma jogada de virar rainha. Não tinha como parar. Sem peça perto, sem tempo. Moveu o bispo, bloqueando o peão. Tudo o que podia. Dona Rosa capturou o bispo com o peão. O peão virou rainha. E agora Dona Rosa tinha 2 rainhas. O salão explodiu. Não em gritos, em suspiros, murmúrios abafados. Pessoas cobrindo a boca. Alguém dizendo: "Não é possível, baixinho." Armando olhou o tabuleiro, 2 rainhas, contra o rei dele sozinho, contra o bispo inútil, contra os peões longe demais. Perdera completamente, irrevogavelmente, mas tinha que jogar. Se desistisse, diriam que fugiu, sem coragem de ver o fim. Moveu o rei, sem sentido, esperança. Dona Rosa moveu a rainha nova, cheque. Armando moveu o rei para o centro, fugindo, mas sem centro, sem refúgio. Dona Rosa moveu a outra rainha. Cheque de novo. As 2 rainhas juntas, cortando, fechando, empurrando. Armando moveu o rei de novo. Subindo sem direção, apenas fugindo. Próximo é mate. O homem de óculos. Certeza. Dona Rosa olhou o tabuleiro 3 segundos e viu o mate claro, limpo, inevitável. Mas antes de mover, olhou para Armando e perguntou: "O senhor vê?" Armando olhou, procurou e viu a sequência, a armadilha, o fim. Assentiu devagar. Sem orgulho. Sem raiva, apenas cansaço. "Eu vejo." Então o senhor aprendeu, Dona Rosa. E moveu a dama. Dona Rosa lançou a primeira rainha. Cheque. O rei de Armando forçado para o canto. Fugindo para o fim. Dona Rosa trouxe a segunda rainha. Cheque de novo. As 2 rainhas juntas, coordenadas, perfeitas. Armando moveu o rei para a última casa livre. Sem mais para onde ir. Dona Rosa olhou, depois Armando, e moveu a rainha. Cheque-mate. O silêncio foi absoluto. Ninguém respirava. Tempo parado por 3 segundos antes de entender o ocorrido. Depois o salão explodiu. Não em aplausos, em choque, incredulidade, pessoas olhando, confirmando. Ela ganhou. Alguém disse, voz baixa, trêmula. Ela ganhou. Outro repetiu, mais alto. Ela ganhou. A mulher de vestido florido gritou. Aí sim, aplausos explosivos. Palmas batendo, pessoas levantando, gritando. Um homem assobiou.
Outro bateu na mesa. O gerente do centro, boca aberta, olhando o tabuleiro como algo impossível, porque era. Dona Rosa não se levantou, não ergueu os braços, não comemorou. Só sentada, olhando o tabuleiro, respirando fundo, como quem atravessou tempestade e descansa. Armando também não se moveu. Olhou o tabuleiro, o rei encurralado, as duas damas, o bispo inútil, os peões que não chegaram. Perdera na frente de 100 pessoas câmeras, gente que o conhecia, que concordou quando humilhou Dona Rosa, e agora aplaudiam ela. A senhora jogou bem, Armando disse, voz rouca. Limpou a garganta, tentou de novo. A senhora jogou muito bem. Dona Rosa olhou para ele, não com raiva, desprezo, apenas olhou. Obrigada, ela disse. Nada mais. Armando engoliu seco. Olhou ao redor. Os celulares, a mulher de vestido florido sorrindo, o homem de óculos balançando a cabeça, tudo que tentou evitar. A verdade. Ofereceu doação dobrada como piada. Aposta que ia ganhar. E agora tinha que cumprir. A doação, ele disse. Constatação. Dona Rosa não respondeu. Olhou ele, o salão, de volta para ele. O senhor prometeu, firme, Clara. Eu sei. Armando respirou fundo, fechou os olhos, abriu. Eu sei e vou cumprir. Salão silencioso, pararam de aplaudir. Todos queriam ouvir, ver se era homem de palavra. Armando puxou o celular, ligou. Sou eu, ele disse. Preciso preparar transferência grande hoje. Agora. Pausa. Sim, sei as horas. Não importa. Quero o dobro da doação na conta do cantinho da leitura em 2 horas. Pausa. Sim, aquele. Prepara tudo. Nome da instituição é Centro Comunitário Esperança. Projeto Cantinho da Leitura. Olhou Dona Rosa. Quer que escolha um nome para uma sala? Não, ela respondeu. Apenas que o dinheiro seja bem usado para os livros e aulas. O dinheiro vai para o nome do projeto Cantinho da Leitura do Centro. Sem condições, limpa. Ele desligou. Salão explodiu em murmúrios, conversas, gente puxando o celular para contar, postar, registrar. Ele vai mesmo dobrar a doação. A mulher de vestido florido, incrédula. Ele não tem escolha. O homem de óculos. Prometeu na frente de todo mundo. Se voltar atrás, a reputação acaba. Armando guardou o celular, olhou para Dona Rosa, pela primeira vez, sem julgamento, desprezo, apenas cansaço. Em 2 horas, meu contador confirmará a transferência. O cantinho da leitura terá o dobro do prometido. Fez uma pausa. E gostaria de oferecer patrocínio contínuo para as aulas de xadrez do centro, se a senhora aceitar ser a professora. Dona Rosa assentiu devagar. Armando levantou, olhou o salão. Todos esperando. Eu subestimei a senhora. Olhando Dona Rosa. Achei que podia rir. Achei que não era nada. Errei. Dona Rosa sentada. Apenas olhando. Desculpe. Ele disse. A palavra saiu genuína. De verdade? Desculpe. Virou e caminhou para a saída. O círculo se abriu. Ninguém falou, riu. Deixaram-no passar. Na porta, parou, virou, olhou Dona Rosa uma última vez. A senhora podia ter me destruído, disse. Humilhado até o fim, mas não fez. Me ensinou. Obrigado por isso. E saiu. A porta se fechou. Silêncio por 3 segundos. Depois outro e outro. Em 10 segundos o salão aplaudia de novo. Mas não só pelo jogo, por Dona Rosa, pelo que passou, perdeu e recuperou. Não só doação, mas dignidade, respeito, certeza de que ainda era quem sempre foi, mestra campeã, alguém que nunca deveria ter sido esquecida. Dona Rosa levantou, pegou a bolsa, colocou no ombro e caminhou para a saída. Pessoas abriram caminho, tocaram no ombro, sorriram. Um homem ofereceu café. Aceitou, bebeu, agradeceu. Na porta, parou,
Olhou para trás, o tabuleiro, peças de madeira, a cadeira onde sentou, o lugar onde tudo mudou, e saiu. Do lado de fora. A tarde fresca, vento no rosto, ruas do bairro cheias, crianças brincando, pessoas caminhando, vida acontecendo. Para Dona Rosa tudo diferente. Propósito renovado. Pela primeira vez em muitos anos, seu talento valorizado. 3 dias depois, Dona Rosa estava sentada na pequena sala do cantinho da leitura, arrumando os livros. Não pediu nada, só sentou perto da janela. A diretora do centro, cabelos grisalhos, viu-a entrar. Viu a bolsa velha, roupas surradas, mas também seus olhos, que não eram de alguém derrotado. Quer um chá? A diretora, por conta da casa. Dona Rosa olhou, hesitou, assentiu. Obrigada. O chá quente, fumegante. Segurou a xícara, sentiu o calor, fechou os olhos, respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo, deixou uma lágrima cair. Não de tristeza, de alívio, cansaço, de tudo que segurou 70 anos e podia soltar. A porta do cantinho da leitura abriu. Senhor Armando entrou, terno cinza, pasta de couro. Olhou, viu Dona Rosa, caminhou. Dona Rosa. Dona Rosa limpou o rosto, olhou. Sou eu, sou o senhor Armando. Vim acompanhar o início das aulas de xadrez. Colocou a pasta na mesa, abriu, tirou documentos. O comprovante da transferência da doação, conforme prometido. Dona Rosa olhou. Não tocou. É real? Voz baixa trêmula. É real, Armando. E mais, o conselho do centro aceitou sua proposta. A sala de xadrez do centro, fechada há anos, é agora sua para as aulas. Empurrou os papéis, caneta. Só assinar aqui, um termo de cooperação e utilização do espaço. Dona Rosa pegou a caneta, mãos tremiam um pouco, de emoção. Olhou o nome dela, Dona Rosa Maria da Silva, como coordenadora das aulas, como mestra. Voltou a estudar. Curso online de informática. Emprego como assistente de biblioteca. Aulas lotaram. Toda terça. A praça. Debaixo de árvore frondosa. Montava tabuleiro, ensinava quem quisesse. Xadrez não é sobre ser mais forte, dizia. É sobre ver o que o outro não vê. Paciência, planejamento, nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Pessoas escutavam. Não ensinava só xadrez, mas algo maior. 1 ano depois, ligação, número desconhecido. Atendeu. Alô, Dona Rosa. Voz conhecida. É o Armando. Silêncio. Oi, Armando, Dona Rosa. Eu queria saber como está. Estou bem, Armando. Muito bem. Que bom. Armando pausou. Vi que está dando aulas de xadrez na praça. Meu sobrinho participa. É mesmo? Dona Rosa sorriu. Nome dele? Karim. 8 anos, fala da senhora toda semana. Bom, muito bom. Talento. Silêncio. Dona Rosa, Armando começou. Nunca agradeci direito pelo que fez. Não precisa. Preciso. Voz firme. Podia ter me destruído, mas ensinou. Mudou tudo. Como vejo e trato pessoas. Dona Rosa escutou. Estou tentando ser melhor. Não sei se consigo, mas tentando. Queria que soubesse. Eu sei, Dona Rosa abaixo. E eu acredito no Senhor. Ligação terminou, mas algo ficou. Não amizade, não ainda, mas começo de respeito, reconhecimento, certeza de mudança. 2 anos depois, Dona Rosa abriu escola de xadrez, pequena, 3 salas. Dela, no bairro onde morara, perto da praça, onde fora invisível. Todas as quartas dava aulas gratuitas para a comunidade. Ensinava xadrez, lógica, que o jogo não acaba só porque caiu, que sempre existe jogada, saída. Já estive onde estão, dizia. Sei como é, sentir que ninguém te vê, respeita, que não importa. Pessoas escutavam, falava de vida, verdade. Aprendi uma coisa. Dona Rosa. Tabuleiros não ligam para roupa, cheiro, se tem casa. No xadrez só importa como se joga. E se jogar bem, ganha sempre. Aos poucos,
Pessoas voltavam. Semana após semana, aprendendo, melhorando, crescendo. Alguns emprego, outros estudo, outros ganharam esperança. 3 anos depois, Dona Rosa sentada na varanda do apartamento que reformara. Sol se pondo, céu laranja, vermelho rosa, xícara de chá quente, olhava a cidade, dia bom, escola cheia. 3 novos alunos, um emprego, outro família, pequenas vitórias. Celular tocou, mensagem. Número não salvo, mas reconheceu. Obrigado por tudo que faz, por ensinar meu sobrinho, tantas pessoas. É inspiração. Dona Rosa sorriu, não respondeu, guardou o celular. Olhou o horizonte, a cidade, a vida reconstruída, tijolo por tijolo, jogada por jogada. Perdeu muito, mas recuperou algo maior, a si mesma. Usava isso para ajudar outros, mostrar que não importa o quão fundo se cai, quantas vezes se perde, sempre existe próxima jogada. Enquanto puder mover, o jogo não acabou. Dona Rosa tomou o último gole do chá, levantou, entrou, fechou a porta, começou a preparar aulas. Gente esperando, gente que precisava aprender. Ela ia ensinar. Sempre. Porque era isso que fazia. Era o que era. Mestra. Campeã professora. Ninguém nunca mais tiraria isso dela. Quantas vezes a vida já te colocou numa posição de desvantagem? Às vezes tudo parece perdido, mas sempre existe uma jogada que só você enxerga. Se essa história te fez refletir, deixe seu apoio. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa história hoje. E me conte nos comentários qual foi a virada mais difícil que você já enfrentou. Sua história pode inspirar alguém que ainda está no meio do jogo.